Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à Tenda Espírita Caritas. Hoje na nossa live conversando com meu irmão, grande pai Walter Ramos, dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro. Prazer ter o meu irmão aqui hoje. Obrigado por se dispor, por aceitar o nosso convite. E como a gente sempre faz, né? Como a gente sempre conversa em todo o início, antes da gente fazer a nossa oração de início, a gente tem que repetir o óbvio, né? A Umbanda é feita de diversas escolas. Cada doutrina de cada casa, ela segue a ritualística determinada pelas entidades dirigentes, por aquela egrégora espiritual. Então, se hoje você ouvir alguma coisa que é diferente do praticado na sua casa, tanto da minha boca como da boca do Walter, fique com a informação do seu dirigente, da sua dirigente, do seu pai, da sua mãe, do seu babá, da sua Ialorixá, ou qualquer que seja o nome que vocês chamem os líderes de trabalhos espirituais da casa de vocês. A gente aqui vem hoje não explorar verdades engessadas, como o Walter sempre fala, mas sim trazer a nossa perspectiva da nossa vivência de terreiro. E eu sempre proponho às pessoas que vão participar que me tragam um tema, né? Então, o tema que a gente tem hoje, ele foi trazido pelo Walter, né? E a gente vê, infelizmente, uma crescente, talvez, Walter, pela questão das pessoas terem uma mediunidade hoje mais consciente ou semiconsciente, teatrizações, vamos dizer assim, né? Mas eu vou te dar a oportunidade de falar e de se apresentar, mas antes disso, vamos fazer uma prece para a gente se harmonizar, se equilibrar. Eu sempre faço a prece de Caritas, que é uma prece fundamental, está no nome da nossa casa, então é uma prece belíssima também, e é uma prece que sempre serve para a gente assentar as nossas emoções, para a gente ficar equilibrado. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos pacificar as nossas mentes, as nossas cabeças um tanto atribuladas. Tantas confusões aconteceram no dia de hoje. Então, que hoje seja um momento também para a gente estar se equilibrando, se harmonizando com os nossos guias. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, assim sempre será. Graças a Deus, pedindo a licença para as egrégoras espirituais do Caritas, da Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, pedindo a orientação dos bons espíritos. A gente inicia nessa hora e nesse instante a nossa live. Pai, conta um pouco da sua trajetória. Quem é Walter Ramos? Como que você chegou até a Umbanda? Conta também um pouco sobre a sua casa. Sei que, vou dar um spoiler, tá de casa nova, tá num espaço novo aí no Grajaú, no Rio de Janeiro. Então conta um pouco para as pessoas que não conhecem a sua casa, para que elas possam também estar informadas e saber aonde buscar ajuda, caso estejam no Rio de Janeiro, caso estejam próximos ao Grajaú.
Bem, boa noite a todos. Eu vou tentar ser breve, porque a história é longa, mas a gente consegue abreviá-la, né? Meu nome é Walter Alberto Ramos, casado com Julieta Leite Castro Ramos, pai, trabalhador como todos os brasileiros, né? A minha história ela começa com a minha família, parte de pai e parte de mãe, todos sempre envolvidos com algum tipo de mediunidade. A minha avó, por parte de mãe, ela recebia os guias em casa, né? E estamos falando de Una, na Bahia, um lugarejo, né? Que hoje é uma grande cidade. E existia aquela prática de dar caruru no Dia das Crianças, né? Isso aí ainda acontece muito, em alguns terreiros, inclusive, né? Em especial de nação, né? Mas a parte do meu pai sempre gostou de participar de sessões de Umbanda, né? A minha madrinha, que me batizou, era dirigente de Umbanda. Estamos falando daquela época que os guias faziam chover, né? Então, meu primeiro contato com a mão sobre o meu ori foi além da minha família, da minha mãe e do meu pai, a minha madrinha, né? E, inclusive, foi ela que me alertou. Tem certeza que quer entrar para a Umbanda? Você vai entrar e não vai sair mais. Então, e aí estou eu. Na verdade, ah, eu comecei há 20, mais ou menos 20 anos atrás, né, num centro familiar, onde meu pai fazia parte. Depois eu conheci o Caminheiro de Oxalá, que foi o primeiro centro onde eu realmente coloquei roupa como médico, da Mãe Otacília, né, que Deus a tenha em excelente lugar. Passei por algumas escolas que foram muito especiais, né. Na verdade, o próprio Caminheiro de Oxalá me deu a base inicial, né. Depois eu conheci o centro, a Casa de Auxílio Espiritual do Caboclo Pena Azul, do Pai Marcelo, que também me trouxe muito direcionamento, né, muitas lições. Em especial, ele sempre dizia assim para mim: pô, mano, façamos o simples. O simples vai sempre dar certo. Sempre. Né? Então, eu conheço a mãe Isabel, né, caminho com ela por pouco tempo, na verdade, dentro da casa dela, né? E o Tranca-Rua de Imbaré, uma entidade dela, me conduziu até a tenda espírita São Jorge, porque naquele instante ele entendeu que seria mais útil para mim, né, estar próximo de quem a formou, de quem formou a menina dele, né, ou seja, Pedro Miranda. E curiosamente, até uma passagem curiosa, quando eu entro na tenda São Jorge, quando eu vou lá a primeira vez, aconteceu uma sessão que nunca mais houve, né, que foi uma sessão de irradiação, onde todos os médicos, todos os consulentes ficavam sentados em cadeiras, né, onde Pedro cantava ao ponto de algum timbiri. E caramba, eu vinha de uma casa onde o atabaque rolava solto, né? E aí eu chego lá, não tem atabaque, só tem uma cantoria de quando ele vem de Aruanda. Eu sempre fui um homem muito respeitador, em especial dentro dos terreiros, mas não gostei. Cheguei em casa, morava no Grajaú, ali na Rádio Gabaglia, e a minha esposa perguntou: e aí, gostou? Eu falei: cara, não, não gostei, uma coisa monótona, estranha. E aí a gente vai para o quarto, e quando eu chego na janela do quarto, que eu olho para fora, ela vai comigo, eu começo a chorar e sorrir ao mesmo tempo. E aí sai de dentro de mim assim, eu encontrei minha casa. Eu fiquei ali completamente perdido, em pensamentos, mas a sensação me tomou. Por que isso aconteceu? Foi no momento que eu lembrei do ponto de algum timbiri. Quando eu lembrei do ponto, que eu olho para fora, aí começa essa sensação toda e eu falo assim, eu tenho que voltar. Quando eu volto, aí realmente foi numa gira de Exu. Na verdade, não, foi uma gira de Preto Velho, se eu não me engano. E aí o Pedro Miranda automaticamente diz para a mãe Isabel e para mim que era apenas eu levar minhas coisas e começar na sessão seguinte, que foi uma sessão de Exu, né? Que inclusive era uma coisa que não acontecia na Tenda São Jorge, que era alguém começar em sessão de Exu. Na verdade é muito difícil acontecer em qualquer casa, né? Você começa na engenharia de caboclo, de preto velho, mas não de Exu. Na minha vez foi lá e eu aceitei de muito bom grado, né? Então eu passei 6 curtos anos, né, com Pedro Miranda, aprendendo o que eu podia, andando com ele sempre que ele me permitia, né? Almoçávamos muito no centro da cidade, eu ouvia muitas histórias dele, eu gostava de ouvir, como todos os meus irmãos, o tempo todo, né? Então, eu sempre fui muito Caxias com horário de centro, né? Então, eu costumava ser o primeiro a chegar e o último a sair, né? Então,
Às vezes ele ia comigo, eu passava e pegava ele, ou ele me dava uma carona de táxi, que ele andava muito de táxi. Íamos para a tenda São Jorge, chegávamos lá, sentávamos lá embaixo na cantina, e muita conversa, e tudo sobre Umbanda. A maior parte eram ensinamentos e passagens que ele trazia para a gente, né? Então foram momentos muito únicos, né? Que eu passei ali, não só com Pedro, mas com o Tico, com o Yandara, com todos os médios que ali compuseram aquele instante comigo, né? Ali eu entendi a Umbanda simples e pé no chão. Tá? Não que as outras casas não fossem simples e pé no chão, mas ali a didática me fez entender um pouco mais dessa raiz. E curiosamente, mano, mais ou menos uns 10 anos antes de eu entrar na Tenda São Jorge, de eu conhecer, perdão, eu tinha dito pro meu pai carnal, eu ficava falando para ele assim, cara, a gente precisa conhecer a raiz da Umbanda. Tem um terreiro aberto até hoje, que é a Tenda São Jorge em Vila Isabel. A gente nunca conseguiu ir juntos. Nunca, nunca. E olha que eu pedia, eu falava, e eu também não sei porque eu não ia. Curioso, né? Mas aí eu dei essa volta toda ao mundo e cheguei à tenda São Jorge. Esperou a hora certa para ir, né? Foi O isso. tempo deles não é o nosso tempo, e a gente só. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? Isso é uma grandíssima verdade. Não adianta a gente tentar fazer diferente, que não vai acontecer. Né? Então, passei esse tempo todo na tenda. O Pedro desencarna em 2018, dia 10 de fevereiro, se eu não me engano. 7 de maio, seu Estrela Guia vem. Vamos lá, para poder entender a história. Quando eu entro na tenda, um aninho depois, a vovó Joana começa a instruir a minha e minha esposa a fazer o evangelho no lar, né? E aí eu sempre entendi que incorporação em casa não podia, né? Mas numa dessas vezes do evangelho no lar, o vovô apareceu, né? E falou algumas coisas sobre as passagens que a gente estudou. E aí eu falei, Julieta, pelo amor de Deus, vamos começar com a vovó, porque eu não sei se está certo isso, né? E ela vai até a vovó Joana da Bahia e ela fala, é isso aí, pode ir que a gente está preparando para algo mais para frente. E aí começou. A gente se muda do Grajaú, vai para a ilha. Eu preparo todo um quarto que a gente tinha lá na casa para poder a gente fazer nossas preces e orações. Tudo isso validado pela vovó Joana e pelo Tranca-Rua das Almas. Então a gente começa. Toda quarta-feira a gente estava lá, rezando, estudando, até que o Sexto Guia chega, no dia 7 de maio de 2019, 2018, e traz o ponto riscado, os dois pontos riscados da casa e o nome da casa. Né? E ali começa a nossa saga para passar 5 anos estruturando a nós mesmos, né? Uma coisa curiosa é que no nosso Congá, cada elemento foi posto de ano em ano. A gente tem uma foto, inclusive muito antiga, que está eu, Julieta e o irmão dela, e no nosso Congá não tinha nem água. Era uma vela, uma mão de madeira que eu tinha comprado, que eu achei linda e até hoje está com a gente, né? Uma rosa branca, se eu não me engano, e palmas brancas do lado. Acabou, ponto. Né? Passou-se um ano, ele deixou botar o copo d'água. Passou-se outro ano, mandou botar uma pedra no copo d'água. Passou outro ano, deixou botar a imagem de Nossa Senhora. Né? Aí passou outro ano, a gente não tinha imagem de Jesus na época. Passou outro ano, ele fez mais alguma coisa que eu não lembro, mas foram 5 anos de passo a passo até a gente abrir a casa no dia 14 de fevereiro de 2019. Né? Abrimos a casa eu, Julieta e mais um médium, pouco antes da pandemia, 2020, perdão, 2020. Em 2020 a gente abre a casa, 14 de fevereiro de 2020. Gregório batizando a casa Logo e depois Isabel. fecha tudo. Mano, a gente deu 2 sessões. A abertura, a outra, e inclusive fomos o primeiro terreiro a usar o espaço Pedro Miranda, olha que curioso. Né? E eu estava no dia que o Gregório com o seu Ubirajara cruzou o espaço. Né? Gregório é padrinho da nossa casa, assim como a mãe Isabel. Então, a gente deu uma sessão posterior e tivemos que fechar. Ou seja, lembrando, era eu, Julieta e mais um médico, que é o Leandro. Leandro Melo Pozenato, que está conosco até hoje. Ah, Julieta chega numa quarta-feira e pergunta para o vovô o que a gente deveria fazer, uma vez que a União tinha fechado as portas e não tinha previsão para abrir. Ele vira e fala uma coisa muito curiosa. Ele fala assim: vamos apreciar o rio, não vamos entrar nele, não vamos remar contra ele nem a favor.
fiquemos na borda observando. E assim foi durante 3 ou 4 meses, março, abril, maio, junho, julho, agosto, durante 5 meses. Quando a gente volta, o vovô fala assim: precisamos voltar. Vamos voltar na gira de crianças. Cosme e Damião. Pandemia ainda no alto. A União ia abrir, já tinha iniciado os trabalhos novamente. Tinha dias e a gente voltou. Todo mundo com muito medo, né? Covid, Covid, Covid. E eu falei: vamos segurar na mão de Deus e vamos, porque ele diz o seguinte: a nossa corrente é muito nova. Eu não posso deixar ela se espalhar, ela se desfazer, né, por conta da distância. Então ele segura toda essa peteca aí, né? A gente não teve um caso de ninguém com Covid lá dentro, não houve, e olha que os guias trabalhavam sem máscara, tá? Não estou fazendo alusão a nada disso, mas naquele instante foi ordens dele, a gente trabalhou e não tivemos problema. Teve apenas uma médica que pegou Covid, mas foi da filha na creche, né? E ela acabou não indo para o terreiro durante, acho que 30 dias, ou 15, não lembro. Mas, e aí se deu o início real dos trabalhos da tenda, né? Saindo de lá, a gente vai para o Quitungo, né? Onde a gente consegue um galpão grande, uma coisa bem maior, e começamos os trabalhos. E acontecem algumas coisas muito, muito pontuais, né? Você falou na vez passada com a nossa irmã Marcela, Marcela Ré, né? Sobre o que aconteceu na Casa Espírita. que está nos E vendo aqui nesse instante, está nos acompanhando. um beijo à nossa irmã Marcela, uma graça de pessoa. Ah, e a gente passou um momento que foi, eu digo sem pudor, 10 vezes mais intenso do que aconteceu na Casa Espírita, né? E isso hoje é guardado nos nossos arquivos, a gente tem toda a história disso tudo, que foi documentada por uma escritora e historiadora, que é médium nossa também, né? A Marcela Tagliaferri, tá? Então, a gente já passou, a gente é uma corrente muito nova, que que a gente é experimentado de formas muito intensas, né? Caramba, eu não consigo mensurar, tá? Porque é difícil a gente quantificar o tamanho de uma ação, né? E da nossa reação, inclusive, né? Então passamos por diversas coisas, tivemos que sair de lá, né? Caramba, o sonho vai acabar, meu Deus do céu. Mas aí a gente já tinha um sítio em Cachoeira de Macacu. Vamos todos para Cachoeira de Macacu. Saímos por quê? Por conta da questão da violência, invasão do complexo daquilo, que vai tomar, que não vai. E aí os guias direcionam a gente para o sítio. Ficamos no sítio durante quase 2 anos, né? Quase que testando a fé de todo mundo, porque sair do Rio para Cachoeira de Macacu é longe. Aí a gente passou a ter 2 sessões por mês. Mas centro Então, bom é centro longe, cara. Já tem aí a macumba bom é história. macumba distante, é exatamente isso, né? E aí, mano, e o vovô falando, olha, vai chegar um momento que a gente vai voltar pro Rio, mas para nossa casa própria. E aí você fica pensando diversas coisas, né? Quando vai ser, como vai ser, cadê dinheiro? Porque não adianta, a gente não consegue fazer escambo, né? Não existe isso, né? Cadê? Não aparece, não aparece, não aparece. E a gente começa a procurar, ele fala, para de procurar porque não é agora. Aí, isso 2024, em julho de 2025, vocês podem começar a olhar. Beleza. E ele vem falando isso. E nesse momento, nesse ano de 2024, 23 para 24, os guias vêm dizendo para a gente assim: se preparem, porque na hora que for para a casa de vocês, a giripoca vai torcer o rabo. Não vai ter mais tempo de recuo. Não vai. E existe uma entidade que trabalha com a gente, seu Zé Mineiro, ele é o nosso doutrinador, na verdade, né? É o cara que traz as leis e impõe as coisas, né? E ele vem avisando todas as sessões que a gente tinha, ele pegava e falava: vocês estão preparados? Olha lá, blá, blá. Enfim. E aí o Gregório, em agosto, aí a Julieta me fala assim, Walter, a gente vai ter uma casa no Grajaú, porque eu tô sabendo por isso, isso e isso. Eu falei, Julieta, é impossível, o Grajaú é um dos bairros mais, mais caros do Rio, na verdade. Né? Ali Uhum. do Rio, que eu digo, da Zona Norte, né? Sim, É sim. impossível. Para ter uma casa é impossível. Talvez alugar a gente consiga, né? Com muito custo, ralando pra caramba, a gente consiga. Mas mesmo assim eu não consigo enxergar uma casa ali que eu consiga alugar e que ela esteja preparada para um terreno. Passou.
E eu procurando casa, todo mundo procurando casa. Gregório manda para mim a mensagem: Mano, você tá querendo vir pro Rio, né? Eu falei: Tô. Ó, tem aqui um terreiro que fechou. Não sei, de repente, aonde era o terreiro? Grajaú. Grajaú. Eu falei: Julieta. Aí eu chamei, né? Julieta, Julieta, olha isso aqui. Marcamos para ir lá. Eu fiz questão de pegar o Gregório. Passei na casa dele, fui lá ver o terreiro. Quando eu li o terreiro, na hora não me tocou. Sinceramente, não me tocou. Estamos olhando, pá, não sei o que, fala daqui, fala dali, preço. Haha, estratosférico. Eu falei: Julieta, cara, então a previsão tá, não sei, meio que confusa, porque não vai dar, não tem como. E não querem alugar. E ela calada, muito sábia, né? Calma, vamos ver. Beleza. E aí um dia, tô tentando resumir pra gente poder não perder tempo. E aí um dia eu tô aqui, no computador inclusive, sentado, falei assim: cara, eu vou fazer uma loucura. Do nada. Vou mandar uma mensagem pros donos da casa, né, que são os herdeiros da mãe Estela, tá? E vou oferecer um lance para ele. E aí mandei a mensagem, ele me responde dizendo que ia conversar com a irmã. Resumo da ópera. Fizemos a reunião, eu, ele, Julieta e a irmã dele, o Marquinhos e a Claudinha. Ah, e eu fiquei sabendo que muitas pessoas tentaram comprar, tentaram alugar, tentaram assumir, e eles não deixavam, né? E ela me confidenciou que ela teve um contato com a tia dela, tá? E com os guias dela, dizendo o seguinte: agora chegou a hora de entregar a casa, de vendê-la. Exatamente quando a gente chega e eu faço aquela proposta completamente absurda, absurda, tá? É absurda, mas é o que eu podia na hora Uhum. e foi. E aí ela vira e fala assim: a casa é de vocês. Cara, eu tava indo para São Paulo. Eu tava indo triste de cansado. Eu fui para São Paulo soltando fogos. Falei: caramba, já falei para todo mundo, a gente tem casa, a gente tem casa, a gente tem casa, porque era um sonho muito grande, né? A gente ter o nosso espaço, né? E o bacana de tudo isso é como aconteceu, sabe? Tudo assim no momento certo, exatamente milimetricamente falando, né? Sem estripulia, sem a gente precisar fazer loucura nenhuma. Quer dizer, a loucura que eu fiz foi mandar essa mensagem e dizer assim: vamos segurar na mão de Deus e vamos, né? Se tiver que ser, será. Se tiver que ser, será. E foi de uma maneira. Eu nunca fui tão bem tratado por um dono de um imóvel, por donos de imóveis, na verdade, né? É, aí, enfim, aí a gente começa o tudo, começa o processo todo lá. Recebemos de mão beijada, de presente, muitos itens que eram da Mãe Estela. E aí eu preciso abrir um parênteses dizendo: Mãe Estela, ela dirigiu a tenda espírita Vovó Maria Antônia do Congo durante 50 longos anos, com maestria, com honradez, trabalhando muito, médium da vovó Maria Antônia do Congo, por óbvio, do seu Meia-Noite, do seu Tupinambá, do Carlinhos da Beira da Praia, e de tantos e tantos outros guias, né? As ruas da Nossa Senhora de Lourdes ficavam cheias de tão firme e sério que eram os trabalhos na casa dela. Ela vem da raiz do Caboclo Mirim, tá? Ela, na verdade, ela nasceu praticamente dentro da tenda Mirim. Ela foi comandante da sexta tenda Mirim, tá? Em Botafogo, e teve que sair de lá por uma história que depois eu conto, né? Mas aí, seu Não é um meia-noite caso. pega. Não, até vem, porque assim, ela. Vamos lá, beleza. Ela tinha um compromisso com seu meia-noite disse assim: eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, e ela começou a dar sessão, a da consulta com seu meia-noite para os médiums dentro do vestiário. Isso chegou na boca do Benjamin Figueiredo, na época, chegou aos ouvidos dele, e a gente sabe que na Tenda Mirim não existe trabalho de consulta com Exu. Ponto final. Acabou, é uma regra. Uhum. Ela é chamada pelo Benjamin, convidada a se retirar, e aí eu não sei a que forma, certamente com muita tranquilidade, porque eram amigos de longa Uhum. data. E aí ela abre, o seu meia-noite dá a casa para ela no Grajaú, esse espaço que a gente hoje ocupa, né? E a parte mais linda de tudo isso. No dia da abertura, seu Benjamin bate na porta do terreiro e pede permissão para entrar. Ele adentra a casa, incorpora o Caboclo Mirim, isso tem foto, eu tenho foto disso. Incorpora o Caboclo Mirim, charutão aqui, sentado e bebendo marafo com seu meia-noite. E disse: lá não pode, mas aqui pode. Cara, claro que na foto a foto não fala isso, mas a gente soube da história. E é uma das coisas mais lindas
das histórias mais Maravilhoso. bonitas que eu. E aí eu digo assim, eu sou um felizardo e eu carrego um peso muito grande nas minhas costas. Não é peso, uma responsabilidade muito grande. Eu venho da raiz do Caboclo das Sete Cruzilhadas, cruzou com o Caboclo Mirim, vem dos outros terreiros que eu, graças a Deus, passei com muita honra e todos mantêm as portas abertas. Eu não saí brigado com ninguém. Eu sempre digo para os médios que saiamos, mas de porta aberta. Que sejamos humildes. Tá errado, você não gostou? Tá ali antes de você. Vai embora, mas com honradez. Com a mesma alegria que você pediu para entrar, saiba sair, né? Então, é mais ou menos assim que a nossa casa surgiu, que aí confunde com a minha história, com a da Julieta, Não, mas né? eu acho que é importante a gente fundamentar e as pessoas conhecerem a história, porque hoje em dia a gente vive um momento, Walter, de coisas quase um miojo, né? 3 minutinhos e já estou pronto, já sou dirigente, 2 minutos, já quero riscar pontos, já quero trabalhar. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um grupo de estudos com o Gregório, entre o Cuca e aqui o Caritas, e a gente estava falando que, por exemplo, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, para você ser cambono demora 10 anos. Quem tem paciência para esperar isso hoje? Ninguém, né? E eu acho também que não precisa nem ser 10 anos, nem um, nem dois, nem três, não tem tempo exato. Tá pronto, tá preparado, o trabalho existe, vamos que vamos. Mas também a gente não tem que apressar as coisas, né? Sim. E aí, a pandemia e as redes sociais, que eu sempre falo que é um local que a gente tem que ocupar, porque senão é ocupado por outros, não necessariamente trazendo uma informação que, na minha visão, é certa. Aqui eu não estou dizendo que a minha visão é a certa, mas no que eu acredito. A gente vê muita... Hoje em dia, você até falou de coisas como corporar dentro de casa, como que era antigamente, e coisas que hoje nós mesmos ensinamos que não se deve fazer isso. E assim, se fez no passado, se observou a consequência, e é por isso que se fala, não faça. E hoje em dia tem pessoas vendendo curso, coisas por aí. E ao mesmo tempo que a pandemia serviu para popularizar muito a Umbanda, porque com tudo fechado, começou TikTok ao mesmo tempo a bombar no Brasil, Reels no Instagram, YouTube, todo mundo fazendo live. Então, desmistificou muita coisa, foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, traz uma série de vamos dizer assim, de coisas tortas, né? Cascas de E banana, essas como diria. coisas tortas... Como? Desculpa. Cascas de banana, como diria o Casca de Gregório. banana, exatamente. E aí, nessas cascas de banana, as pessoas começam a estudar Umbanda na visão daquela pessoa, né? E aí estamos chegando agora já dia 15 de novembro, onde já começou o inferno, né? De que caboclo é isso, que o Zélio é aquilo, que blá, 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 bli, 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 que eu não vou entrar nesse mérito porque não é o nosso tema da live de hoje, mas tudo isso que acontece, ela acaba levando num momento que a própria maturidade espiritual da Umbanda leva aos médios, nós médios, a não termos mais aquela modalidade de mediunidade inconsciente, que você chega, bebe 10 garrafas de cachaça, não lembra de absolutamente nada do que aconteceu, anda em brasa, fuma, charuto ao contrário, e termina a sessão, você está bem limpo, nada aconteceu nem com a sua saúde, nem com ninguém, só que você, médium, não aproveitou nada, porque Sim. você era tão útil quanto uma vela, um charuto ou uma pemba. Era usado, mas para você, médium, isso não traria nenhum benefício e não traz. Existe essa época dos fenômenos, que é isso que a gente já conversou, como existiu lá no Espiritismo, as mesas girantes, aquelas coisas de fenômenos muito grandes, que hoje em dia já não existe mais. É raro você ver esse tipo de coisa acontecer, né? Médios de efeitos físicos, pessoas fazendo transporte de materiais, de coisas, isso já não existe mais, e nem muito menos médium de Umbanda inconsciente. A semiconsciência e até a consciência, em alguns casos, acabam gerando nessas pessoas uma confusão. E para quem não sabe do que eu estou falando, antigamente funcionava quase como se fosse uma possessão, né? Por falta do melhor
do melhor adjetivo, de uma melhor característica, o médium era tomado pelo guia, o guia trabalhava, terminava, ele não sabia com quem ele falou, o que fez, o que não fez, o que prometeu. Hoje, com a semiconsciência e a consciência, ou você é um médium consciente que está sabendo de exatamente tudo que está acontecendo, ou você é um médium semiconsciente, que é você participa daquela coisa como se fosse um sonho, você está ali, mas você não tem total controle daquela coisa, mas você está escutando. Portanto, você é responsável também pelas coisas que saem da sua boca. Você pode não saber a frase inteira, mas palavra por palavra vem sendo trazida no seu campo mental. Enfim, é preciso que as pessoas tenham um preparo muito maior para lidar com isso, até para confiar no trabalho. Isso leva a dois problemas. Há pessoas que se sentem muito inseguras e jamais permitem que o passo maior aconteça, e as pessoas que se invadecem e que levam isso sem qualquer freio, vamos dizer assim. E aí eu te perguntei, Walter, qual é o tema que você quer falar? E aí você trouxe para mim um tema que eu sintetizei assim, incorporação ou performance espiritual? O que você quis dizer com isso? Então, mano, eu escrevi um artigo uma vez para uma revista que era um Banda Vale, tá? Onde eu falava médiuns instagramáveis e pais de santos facebookicos, né? Que é a galera que aprende na internet e acha que tá tudo bem, tá tudo certo, né? E aí, a reboque, vendo essas incorporações completamente fora de um contexto, tá? Completamente espalhafatosas, não no sentido de julgar até uma performance do guia, não é isso. Mas é a falta de necessidade daquilo tudo, né? Você guia chegando de limusine, de carruagem, casamento, enfim, tanta coisa. Pombagira dando selinho na Corimba. Não sei se você teve o Não, desprazer de ver assim, esse vídeo que rolou aí há pouco tempo. não, selinho não, tem pombagira que casa, né? Casa com outra Exu. Aí eu falo, é cômico por ser trágico. Eu tô rindo, mas não devia, mas de qualquer jeito é absurdo demais para a Trágico, gente. é trágico. É a humanização da entidade, é o fim da picada. Exatamente. Aí é onde eu entendo o motivo do humilde caboclo das sete cruzilhadas não permitir gira de Exu, do caboclo mirim não permitir gira de Exu. Por quê? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Por que não era permitido? Porque o Exu não trabalha? Porque a pombagira não trabalha? Ela é promíscua? Não. Nós corrompemos o nosso mental, a nossa psique. A gente passa na frente, a gente acha que tá, a gente até sem querer mistificar, mistifica, pode mistificar, né? Assume o arquétipo, que é fácil você dar gargalhada, fumar e beber. Difícil é você fazer a boa obra. Aí é o difícil, né? Então, Falar quando eu palavrão é coloquei esse... fácil. Exatamente. É gostoso, inclusive, para quem gosta, né? Então, quando eu escolhi esse tema, foi para a gente poder falar sobre isso, sobre essa coisa velada, né? Dos médios que são inconscientes, aqueles que são semiconscientes, aqueles que têm a semiconsciência total, a consciência total, porque tem diversos níveis, né? Dentro dessa, não é uma regra fechada, né? Você tem diversos níveis dentro disso aí. E a cada um vai ser lhe dado a condição que lhe é cabida, né, nessa encarnação, né, ou diante dos esforços de cada um. Então eu já vi muita coisa, mano. Eu já vi muita. Eu já tive o desprazer de ver guias falando coisas assim completamente absurdas. Absurdas. Eu tive uma passagem num terreiro, que eu não vou dizer qual foi, porque não cabe e não vai agregar nada para nenhum de nós. Uhum. Mas eu tive uma passagem onde eu estava em desenvolvimento e nesse terreiro os guias que estavam em desenvolvimento, eles precisavam ficar do lado de um guia que estava já firme para adestramento do próprio médico. Vamos botar assim, tá? E foi uma gira de caboclo. Caramba, gira austera, né? Tudo lá em cima, né? Sem performance, sem nada. E aí chega uma consulente, chega um casal, se não me engano,
e fala alguma coisa, que eu não vou lembrar o que foi, para a entidade que era, inclusive, a entidade de um pai pequeno da casa, e fala, 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 e aí a entidade fala alguma coisa para eles. Observação: o guia, que estava ali de estagiário, ele não podia abrir a boca para nada, só se fosse chamado a participar da conversa. Daí, na época, eu trabalhava com o seu Sete Estrelas da Jurema. Mano, saiu, né? Saiu, ele falou, blá, 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 eu não consegui segurar, mas ele falava e eu tremia por dentro, parecia uma vara verde, porque eu sabia o que me esperava depois daquilo. Eu sabia, eu tinha certeza que talvez eu seria expulso da casa, né? E ele tá ali falando, pá, 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 acabou, pronto, beleza, resolveu o assunto, resolveu o problema. Acabou a sessão, automaticamente essa pessoa foi até o dirigente, contou para ele o que aconteceu, né? E eu não tive nenhuma opção de dizer nada, né? Foi, fica calado, tá errado, a gente avisou e pronto. Não fui expulso da casa, tá? Mas só para resumir, tempos depois, um mês depois, esse pai pequeno sai da casa, ninguém sabe o motivo, e me colocam como pai pequeno. E dizem assim, você cantou a pedra. Eu falei, tá bom, beleza. Não entendi nada, mas tá tudo certo. Então, assim, só que eu tenho uma passagem horrível também, né? Então, já fui do luxo ao lixo. E me envergonho muito, mas muito até hoje. Mas eu não tenho problema em contar. No Caminheiro de Oxalá, todos os médios, foi onde eu comecei, todos os médios incorporavam seus caboclos. Uma coisa linda, né? Aquele brado, aquela coisa do caboclo dançando, seus sete flechas era uma coisa maravilhosa. Seu flecheiro, meu Deus do céu, eu ficava ali desejando aquilo, né? Caramba, quando é que vai ser minha vez? E passa tempo, não vem caboclo, passa tempo, não vem caboclo, passa tempo, não vem caboclo, não tem um caboclo, meu Deus do céu, como é que pode não ter caboclo? E eu não tinha muito contato com a mãe Otacília, ela já era bem idosa, para conversar sobre isso tudo, né? Ela era uma pessoa muito atarefada, né? Tinha lá seus 60, quase 70 anos e era muito corrida, tá? Então tinha que cuidar de diversas coisas e não tinha tempo, talvez, para dar aula pra gente. Mano, chegou uma noite que todos os guias incorporaram, foram lá para fora, que tinha um quintal onde eles davam a consulta, e quem tivesse em desenvolvimento ficava ali dentro, ao som do tabaco, deixando a coisa acontecer. Eu, com a minha vontade idiota, não tem outra palavra, né? Irresponsável. Eu digo assim, hoje o caboclo vai vir. Olha a petulância e a ignorância da pessoa. Hoje o caboclo vai vir. E eu forcei a incorporação. Eu literalmente forcei uma incorporação, isso antes dessa passagem que eu te contei, tá? Foi nos primórdios. Aham, sim. E assim que a performance começa, vem alto e claro, pode parar com essa palhaçada. Mano, se aquilo não fosse de cimento, eu teria cavado e teria entrado todo lá para dentro. Todo. Porque eu comecei a chorar com a vergonha de, veja, não tinha ninguém sabendo de nada, mas tinha um mentor espiritual dizendo para mim, para com essa palhaçada. Aquilo feriu a minha alma, assim, profundamente. Feriu no bom sentido, né? Me chamou à realidade, né? Uhum. E aí, depois que isso passa, que eu entro para essa casa onde aconteceu esse fato, no primeiro desenvolvimento de caboclo, eu falei assim: eu tô ferrado porque eu não tenho caboclo. Vou tomar um esporro porque eu não tenho caboclo. E aí começa lá da ponta, batendo a sinetinha, plá, 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 e todo mundo que. E eu falei assim: bem, ele vai bater a sinetinha, não vai vir, eu vou falar: olha, eu não tenho, não trabalho com caboclo, e acabou. Quando ele bate a sineta aqui, foi o dia mais feliz da minha vida, naquela época. Seu Sete Estrelas vem, dá o brado dele, aquela coisa toda maravilhosa, completamente fora de controle. E eu saio da sessão, chego em casa com um sorriso desse tamanho, dizendo assim, Julieta, eu tenho caboclo. Apareceu. Apareceu. Então, assim, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o prejuízo que eu causei a mim mesmo. Eu sei a vergonha que eu passei solitária, né? Que foi muito feia. E eu sem ter com quem falar, para quem dizer. Para quem eu ia assumir aquilo naquela Uhum. época? Eu ia falar o quê? Nada. Recolhi os meus trapos, os meus pedacinhos, colei e esperei o momento certo. E veio, graças a Deus.
Mano, porque assim, eu acho que todos os médios de Umbanda, e aí eu vou falar por mim, você pode dizer se acontece com você, no começo a gente tem medo de tudo, né? Primeiro a gente tem dúvida de tudo. Será que é? Será que não é? Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Será que esse trimelique é meu? Será que não é? Isso acontece com todo mundo. Depois você firma, você percebe que aquilo não era seu, que aquele pensamento não é seu, que aquela forma de agir não é sua, e você dá vazão. Aí você vai, mas vai com medo. Depois a gente chega no momento maior, no momento de firmeza. Ó, tô firme, eu sei que a entidade faz. E aí a gente vai progredindo dentro de cada escola, como que é o progresso do desenvolvimento mediúnico até chegar na hora da consulta. E aí vem outro medo, a primeira consulta. Será que eu estou preparado? Será que eu sei o que é isso? E com o passar do tempo a gente normaliza aquela coisa. E aí com alguns casos, né? Eu sempre me cobrei muito disso, e o Gregório você conhece muito bem, sempre foi muito doutrinador com essa coisa de você não está fazendo nada, quem está fazendo é a entidade. Você não faz nada, quem faz é a entidade. Então eu sempre fiz isso. Porque eu lembro que, por exemplo, na primeira consulta que eu dei com o seu Matinata no Cuca, veio uma senhora se consultar com ele. Primeira consulta de todas. E falou assim, ó, preciso de ajuda porque meu marido não consegue se aposentar, porque isso, porque aquilo. Eu nunca vou esquecer disso. Porque isso, porque aquilo outro. O seu Ogum falou com ela 5 minutos, não foi mais do que isso. Falou, vou ajudar a senhora. Na próxima sessão, que o seu Ogum estava de novo, a mulher já veio e falou, já saiu a aposentadoria do meu marido. E estava parado, ó. Muito legal, né? E Muito não legal. só isso, a minha filha arrumou um trabalho, o meu negócio isso, aquilo outro, e tu fica assim, nessa hora é o maior teste para o médium, que é assim, eu sou poderoso? Sou eu? A minha entidade é melhor do que a do meu vizinho? Será que a entidade do fulaninho faria isso ou não faria aquilo? E nessa hora que ela veio agradecer o seu Ogum, ele me deu o maior ensinamento da minha vida. Que ele falou para ela assim, ó, olha para Jesus e agradece a ele. Porque foi ele que fez. Se ele não deixasse, não ia ter. Ele tirou até dele o peso de falar, eu fiz para você. Ele falou, foi ele. Agradece a ele. Ah, eu quero dar um presente pro senhor. Ele faz a caridade pros outros. Leva a comida para quem tá passando fome. Sempre foi um mantra do seu Ogum repetir isso na minha cabeça. E eu falo isso porque nessas horas o nosso ego ele pode ser inflado. Nessas horas eu não vou querer ser chamado a atenção pelo médium dirigente, porque na primeira consulta que deu certo, a minha primeira consulta eu já estou pronto. Eu já sei tudo. O meu guia é poderosíssimo. E eu digo que o maior problema da fantasia mediúnica não é naquele iniciante igual você, que estava no momento de dúvida. O problema é um marmanjo velho, com anos de mediunidade, que começa a achar que ele é super poderoso e que ele tem que resolver todos os problemas do mundo, que todas as pessoas vão alcançar o que pede. Então eu te pergunto, na sua opinião, o ego interfere na incorporação, interfere nesse contato com os guias? Como que você vê isso? Absoluto. De todas as formas possíveis, né? Eu, graças a Deus, mano, eu sempre aprendi e ponho isso em prática de verdade, que esses feedbacks que a gente tem, que alguém vem me dizer, eu sempre acendo mais a minha fé. Isso me leva a ter certeza do caminho que eu estou percorrendo. Ponto final, tá? Ponto final. Se eu disser que às vezes eu não fico surpreso, eu vou estar mentindo. Falo, caramba, porra. Mas é sempre assim, um surpreso. A minha esposa não me deixa mentir. É assim, caramba, graças a Deus, porque eu fico numa tensão às vezes tão grande, em especial em relação ao problema de médiums, né? Que a gente não adianta, a gente se envolve, não tem jeito. Não tem jeito, é a nossa corrente, é a nossa família espiritual. Daí eu fico assim, caramba, Julieta, meu Deus do céu, e aí? E aí? E aí? Só a gente sabe o que a gente passa, né? Quando tem alguém precisando de ajuda, está muito próximo de você, né? Mas eu falo muito lá no centro, aproveitem a cambonagem, aprendam, sintam tudo, não se prendam, porém comecem a julgar o que que é e o que que não é.
Crie intimidade com seus guias. Falem com eles, mesmo sem saber quem é. Você não precisa saber o nome do guia para poder conversar com ele. Você fala, o senhor, meu guardião que trabalha ali em Exu, blá, 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 blá. Né? Ou então, os mentores que estão aqui comigo, deixa eu falar. E esse hábito, fala, conversa, cria uma intimidade, cria um hábito. Eu demorei muito tempo para criar esse hábito, mas muitos anos. Glauco, muitos anos. Muitos, muitos, muitos. Porque o meu objetivo era trabalhar pela casa, trabalhar com os guias, fazer o que me pedissem para fazer. Tá? Eu sempre fui muito. Eu me colocava na posição de submissão, porque eu queria fazer o que eu pudesse pela casa. Tá? Eu sempre vesti muito as camisas das casas que eu tive. Tá? Eu sempre quis ser muito útil. Tá? Então eu não ficava tentando falar com o meu guia, não. Pelo contrário, eu olhava para as pessoas que diziam, que ouviam, que viam, que abria tela mental, falava, caramba, que troço maneiro, que troço legal, comigo não acontece. Mas por quê? Por uma questão de estar distraído. Só por isso. Eu andei muito tempo distraído em relação a esse ponto, a parar e falar, caramba, é possível falar com ele. É possível. Eu não preciso ouvir a voz aqui. Eu posso ouvir a voz tanto no peito quanto na mente. Eu posso sentir a mensagem. Né? Hoje, eu tenho uma forma específica de falar, em especial com o Pai Benedito, né? Que eu tenho meus direcionamentos que no passado eu não tinha. Né? Mas, novamente, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, as vozezinhas, elas apareceram de alguns anos para cá. Mas, voltando à sua pergunta, o ego, ele é, talvez, a pior doença que pode se apossar da mente de um médium. Tá? Essa questão de você trabalhar com tranca-rua das almas. Não, porque ele é poderoso, porque ele faz, porque acontece. De repente, o seu guia é o Zé da Cova. Um excelente guia de trabalho. Aquele que faz chover, inclusive. Mas você, por ego, começa assim. Por ego, você vê na internet um monte de tranca-rua fazendo, vestindo aquelas roupas pomposas, lindas, e aí eu não estou julgando, tem muitos terreiros que vestem, e eu acho ok. Já vesti, hoje a gente não veste. Por quê? Porque não querem que a gente vista. Se quiser que volte a vestir, eu vou vestir de novo sem problema nenhum. Né? É, como você bem disse, o seu guia faz uma coisa que não foi você, que você não tem mérito nenhum nisso, nenhum. E aí você diz assim, caramba, eu sou poderoso. Nas próximas incorporações, a coisa pode continuar, inclusive, né? Ele fazendo o que ele tem que fazer, até o momento que ele para te observar, deixa você incorporar o seu ego. Não por maldade, mas como lição. E Uhum. aí é onde vem, muitas vezes, o início da mistificação. E aí é onde eu falo com os médiuns todo o tempo. Tenham muito cuidado com o que vocês vão falar, com o que o guia vai dizer, porque é uma vida. Você pode acabar com uma vida sim. Eu estava conversando ontem com o Alexandre França, no nosso bate-papo na tenda, né, no workshop que ele fez para a gente, um mini workshopzinho, e eu falei, mano, você tem a questão de alguém desencarnar por conta do seu guia, acontecer um grande problema. Isso eu estou pensando no consulente. Se eu for pensar na casa, imagina o problema que é essa pessoa vai para casa, uma pombagira disse para ela, uma pombagira não, alguma entidade falou para ela que ela está sendo traída. Coitado, o marido não faz nada, mas é um cara que é pavio curto. Ou faz e é pavio curto. Ele vai lá tirar satisfação com quem? Aonde? No terreiro. E a gente já viu por aí alguns médios sendo assassinados dentro de sessão, incorporados com seus guias, mas indo de arrasta para cima. A gente quer isso na nossa casa? Não, não, não mesmo. A gente quer que algum consulente pague caro pelo erro de um médium? Não. E eu sempre digo para os cambonos: fique do lado, coladinho. Se houver alguma conversa que precise ser muito íntima, o guia vai pedir para você se afastar um pouco, tá? Ele vai pedir, mas você precisa estar atento. Porque qualquer atitude, qualquer mensagem ou direcionamento
dado pelo guia que não condiz com a casa, na mesma hora, você não interpele o guia. Você, na mesma hora, chama a mãe pequena, chama o pai pequeno, ou vá direto ao guia-chefe, aos guias-chefes. Direto. Sem contar um, dois, três. Vá que com certeza vai ser resolvido. Né? Então, nos terreiros, nos nossos terreiros, nas nossas casas, a gente precisa ter muito cuidado com isso, trazendo disciplina, estudo, conversando, aplicando as sanções necessárias, porque não adianta. Nem todo mundo, e eu vou dizer quase ninguém, aprende pelo amor. Você tem aqueles que criam a responsabilidade, a consciência e falam assim: caramba, realmente eu não posso brincar com a vida alheia. E se fosse eu? Mas tem os desavisados. E não está escrito na Às vezes cruz. até tá de boa intenção, mas é coisa que a entidade não faria. E eu acho que é por isso, Walter, que, por exemplo, lá no Caritas, no processo de desenvolvimento mediúnico, até que a pessoa chegue na consulta, ela não, as entidades dela não falam, a não ser que seja com a entidade dirigente. E por quê? Porque você precisa aprender a não falar. Você precisa aprender a receber informação do seu guia, conversar com ele mentalmente, porque aí você vai saber diferenciar o que é seu e o que não é. Se a partir do primeiro dia você está autorizado a sair falando por aí, você está totalmente desequilibrado e você vai dar vazão aos seus pensamentos. E aí essa confusão é muito grande, né? E aí você falou uma coisa importante da mistificação, que às vezes os nossos guias deixam isso acontecer, e às vezes até a entidade dirigente deixa acontecer. Porque Hein? você pode pensar assim, mas se eu estou dentro do terreiro, no desenvolvimento, por que a entidade dirigente não vem falar para mim? Porque eles querem ver até onde você vai chegar. Porque você precisa ser testado, você tem que ser responsável por si próprio. E quando eles acham que não tem jeito, você vai sair da casa. É simples assim. Às vezes não precisa nem ser um dirigente te dizendo, olha, vai embora, vai acontecer alguma coisa. E a pessoa sai da casa. Não adianta, porque começa a não casar mais aquilo. Ela mesmo vai se sentir, igual você se sentiu lá atrás, assim, não estou me sentindo mais bem aqui, porque até nisso a vaidade fica gritante, né? Sim, sim, sim. Isso aí é fundamental. Mas assim, como dica para nós, assim, ao invés de a gente julgar os outros, como que a gente pode se avaliar e achar assim, opa, não está certo isso daqui? Porque às vezes a pessoa, como você falou, nem intencionalmente está mistificando, porque o processo Sim, anímico está presente na incorporação sim, sim. semiconsciente. Então vai ter sempre a nossa participação ali. Mas como que a pessoa pode se identificar, na sua opinião, percebendo assim, opa, isso aqui não é a entidade, sou eu que estou passando na frente, o famoso passar na frente que a gente escuta tanto por aí. A Como que a gente, gente pode orientar as pessoas a prestarem atenção nisso? então, a gente já vivenciou isso, inclusive, na tenda, né? Onde, por uma questão de ego, né? E ouvir esporro, a entidade, né? E não era a entidade, o médium passa na frente e fala e interpela a direção da casa, né? Um guia vai fazer isso? Não, não vai. Primeiro julgamento. Opa, eu estou sentindo raiva, eu estou me sentindo pequeno. Aonde que um guia de Umbanda vai se sentir pequeno? Primeiro ponto. Então a gente precisa analisar em tempo real quais pensamentos e vontades e emoções estão dominando a nós naquele instante. Opa, 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 não é o guia, isso aqui é coisa minha. Antes disso, como é que eu me preparo para que evite passar por isso? Porque ninguém está blindado contra isso. Ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas como é que eu me preparo? Banho de erva, que é passado, as preces que a gente deve fazer, não discutir no dia nem antes das sessões, manter o equilíbrio. Quando entrar na sua casa santa, não ficar conversando frivolidades, porque isso é um hábito péssimo e acontece em todas as casas. E não adianta, escondidinho ou não, acontece. Né? Feliz daquelas casas que conseguem diminuir isso ao máximo, né? Ou seja, médios estão lá, não estão fazendo nada dentro do terreiro. É o que eu falo. Não está fazendo nada? Entra para o terreiro, pega um livro, vai para a biblioteca, lê, porque vai estar angariando conhecimento, vai estar se preparando para a sessão. E aí, inclusive, existe um procedimento para que se entre na casa, entra de entrar mesmo. Né? Você passa por alguns pontos, faz algumas coisas. Para quê?
para que a gente comece a se concentrar e se reequilibrar e se conectar com o objetivo daquele dia e daquele espaço. Então, é tudo sobre a gente, né? Não vai ter nenhum mecanismo de fora que você vai trazer para te equilibrar, para te fazer segurar o ego. É dentro, né? É você encarar o que há de pior em você e entender que você está ali para poder se reformar intimamente, como dizia Ramatiz, né? Porque a Umbanda, antes de mais nada, ela é a reforma íntima, em especial nos dias de hoje. Quando você deixa de ter incorporações mecânicas, né? Como você falou, quase que possessões, né? Você cria, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Eu costumo dizer o seguinte, que uma pessoa que está dando aconselhamento, que está ali como médium de aconselhamento, ele está ouvindo 10 lições, enquanto o consulente está ouvindo uma única. Então, a responsabilidade dele é muito grande. É muito grande. Né? Chico Xavier dizia, antes de falar para o outro, eu falo para mim. E é isso que eu procuro fazer comigo. Antes de falar para o outro, ou quando eu estou falando para o outro, eu estou automaticamente falando para mim e estou aqui pensando. Se eu estou sendo sepulcro caiado, se eu estou falando da boca para fora, tudo isso eu penso. Né? O meu julgamento ele é meio que real time. É na hora, não tem refresco. Filho de Xangô é complicado, né? A gente estava falando sobre isso. Entende? Então, assim, o mecanismo que eu vejo é esse: é você se reconhecer. Tenho defeitos? Vários. Reconheço eles? Sim. Preciso dominar-me. É, acho que foi Paulo que falou. É necessário que eu diminua para que o outro cresça. Que eu diminua, que o meu ego vá para o chão, para que o meu guia possa fazer o trabalho, possa me ajudar a cumprir a minha obrigação, a minha tarefa. Porque se eu sou médium de Umbanda, se eu estou médium de Umbanda, eu recebi uma oportunidade de ser ferramenta da misericórdia divina. Não deixemos essa oportunidade passar. Eu sempre digo também na tenda, mano. Desculpa estender um pouquinho mais. Mas é Não, assim, infeliz daquele que passa e não percebe. Né? Infeliz daquele que passa e não aprende, e não tem tempo de olhar a paisagem, sabe? De perceber aquilo que está em volta, que simplesmente liga o automático e vai-se embora. é porque esse processo da vaidade do ego dentro do terreiro de Umbanda, ele tem muito a ver também com a própria necessidade individual. E tem dirigentes por aí que não tem uma carreira, que não tem uma família, que não tem problema, e aí ele quer ser também o mais o poderoso do trabalho, e ninguém pode brilhar mais do que ele, enquanto quando a gente entende que a verdadeira coisa que tem que brilhar é a caridade, então seja através da minha entidade ou de qualquer outro médium, tá maravilhoso, tá lindo, e é para isso que a Casa de Umbanda existe. Mas também existe a vaidade nesse processo. Por que, que o irmão tal virou mãe pequena ou pai pequeno e eu não? Por que, que o fulano de tal passou para médio de transporte ou de passagem e eu não? Por que, que o fulano vai cambonar e eu não? Talvez porque você está fazendo essa pergunta seja uma das principais razões pelas quais você não foi. Porque você não está feliz com aquela coisa, você não está entendendo a necessidade do trabalho, você não está respeitando a entidade dirigente que decidiu que vai ser esse ou vai ser aquele. Porque quem somos nós? Isso é uma coisa fundamental. Só para eu não esquecer isso, tem um ponto importante nisso aí que é assim: por que, que o outro foi elogiado e eu não fui? Porque acontece. Uhum. Caramba, a gente às vezes esquece de. Não é pedir obrigado, mas falar assim: caramba, fulano, você hoje foi o máximo. E não é em detrimento de ninguém. É porque naquele instante aconteceu aquilo. E aí você tem todo aquele. Ah, mas eu não estou sendo reconhecido, eu não estou sendo visto, eu não estou sendo nada. Caramba. A gente está ali para ser reconhecido. E aí eu sempre falo para as pessoas uma coisa que eu faço comigo. Por que, que eu vou para o Caritas? Eu não vou para o Caritas por causa de ninguém. Sim. Porque se todos os médiuns que estão hoje no Caritas saírem, eu vou continuar indo. Eu vou para o Caritas por causa de mim. É parte da minha função cuidar dos médiuns da casa, é óbvio, né? É óbvio que isso faz parte. E faço com todo amor, dou sem esperar nada em troca,
vivendo todas as ingratidões que o ser humano traz, mas isso não é diferente da vida real. E eu nunca fui daqueles que acreditei que eu tinha que guardar conhecimento para eu ser imprescindível. Isso para mim sempre foi uma grande estupidez. Ainda mais sendo um cara de tecnologia como você é, isso é a maior burrice que existe. Quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Mas ainda existe essa necessidade das pessoas esquecerem o motivo pela qual ela está médium de Umbanda. Você não está médio de Umbanda por causa de nenhuma outra pessoa. Nem se você entrou na Umbanda com seu marido, com a sua esposa, se ela quiser sair, você não entrou com ela. Eu não entendo isso. De marido e mulher, meu marido não vai hoje, eu não vou também. Ou a minha mulher não vai hoje, eu não vou também. Por quê? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Se você entrou ali para fazer companhia, não entre. Esse é o meu recado. Vou ali porque não vá. Se você não tem certeza do motivo pelo qual você está ali, e o motivo pelo qual você está trabalhando no terreiro de Umbanda é para se melhorar. Não é para mais nenhuma outra coisa. Você não está ali para nenhuma outra função. Eu sempre falo para os médicos, você não faz caridade nenhuma. Quem faz caridade são as entidades. Zero de caridade, você não faz nenhuma caridade. Você é um instrumento, é um violino, é um cavalo. Eu até brinco que antigamente as entidades chamavam a gente de burro, né? Ah, vou montar no meu burro. Agora não, agora a gente é instrumento, é ferramenta, é médium, né? Até as entidades usam talvez um vocabulário mais leve para falar de nós, meu aparelho, né? Também tem muito disso. Mas assim, como você bem disse, seja você médio de consulta ou até mesmo um cambono, se você está ouvindo 10 consultas, é para você não está ali do lado à toa. Não tem flecha sem dono sendo lançada na espiritualidade. Mesmo que hoje não faça sentido para você, isso vai poder ser para você um auxílio de uma palavra para uma outra pessoa que vai te procurar fora do terreiro, aí sim você vai poder fazer caridade. Pode ser que aconteça com você mesmo, com alguém da sua família, e você já vai saber o resultado disso. Porque as cascas de banana, como você bem disse, que a gente tropeça, são aquelas que a gente ri do cara que tomou o tombo sempre. Ah, caiu aí, você é um animal. Aí vai cair na mesma coisa. É certo. E é isso que é o fundamental. Por que eu estou no terreiro de Umbanda? Não é para ter o brado mais alto, não é para ter a pomba-gira que gira mais, não é para ter o boiadeiro que cavalga mais e que gira, dá 80 mil voltas sem ficar tonto. Isso tudo é bobagem. E eu também não gosto de nada sincronizado, que todas as entidades fazem a mesma coisa. Falo, gente, não existe isso. Não é porque é uma gira de pomba-gira que todas elas vão fazer os mesmos movimentos. Elas são seres individuais e você também. Só essa mistura, mesmo que fosse o seu marabô que trabalha com você, que não é o mesmo que trabalha comigo, se por acaso eles inverterem, não vai ser igual, porque vai ter a essência do Glauco, vai ter a essência do Walter naquela mistura. Então, quando eu vejo essas coisas muito pausterizadas, para mim já está ali um ponto de atenção de será que você não está forçando uma coisa? Cuidado com isso. Não queira imitar os outros. E é natural, para quem não está assistindo, você mimificar a entidade dirigente. Isso aí é normal. Principalmente no começo. Mas com o tempo, com a maturidade, as entidades vão se ajustando. Não se cobrem tanto no começo. Se cobrem se você já tem muito tempo e você continua inventando coisas. Isso sim. É que a gente tem que ter esse cuidado. Agora, você tocou num ponto, mano, importante, que é o porquê de estar na casa. E é curioso como a gente está tocando em pontos que eu costumo trazer sempre para a gente. Sempre. Né? Não estejam na casa por conta do guia, por conta do dirigente, do seu irmão, nada. Ao mesmo ponto que não esteja na casa para arrumar namorado, nada disso. Nada. Esteja na casa por conta de você mesmo, do seu desenvolvimento, Jesus, para você se melhorar, reforma íntima, porque é isso que vai te manter. O que vai te manter é isso. Porque nós somos humanos e vamos errar. Ponto. Podemos perder a mão em algum momento, e aí todo aquele brilho que tinha o pai de santo, o dirigente, que era o, nossa, fantástico, meu pai de dirigente, ele é fantástico. Vai tudo por água abaixo. Porque o ser humano tem o péssimo hábito de lembrar de quando apanhou, mas não de quando recebeu carinho. Né? Você pode receber carinho 1000 vezes,
Na primeira que toma, aí o mundo acabou. Não estou falando que todos são assim, mas muitos são assim, né? Então, assim, quer entrar no terreiro de Umbanda, saiba o que você vai encontrar, que é a vida bagunçar, você não ter mais tempo de nada, você passar aniversário dentro do terreiro. Quantas vezes a minha filha passou aniversário no terreiro? A Vivi, e nunca reclamou. Achava um barato, todo mundo ali de branco, batendo parabéns para ela e pronto, né? Quantas foram as vezes que eu deixei de viajar, de fazer um monte de coisa para estar lá dentro? Eu sempre falo, mano, ninguém está acorrentado na tenda, mas eu e Julieta estamos. Ponto. Acabou. Pode sair todo mundo, vamos continuar trabalhando. Porque É assim a porque, gente porque assimila. assim, a gente também tem que saber que o trabalho espiritual na Umbanda, ele é muito diferente de uma missão das outros agrupamentos religiosos. Sim, Cada médio de Umbanda é o sacerdote. Cada mesinha de caboclo é uma Umbanda. Dentro de uma gira de caboclo que está tendo consulta, tem 50 umbandas acontecendo ali dentro. E algumas, os nossos olhos da carne nem estão vendo o que está acontecendo. Porque a caridade tem diversas formas de ser feita. E a Umbanda, por ser um trabalho de corrente, ela permite que cada individualidade vá fazer ao seu modo a caridade que é determinada como missão daquela casa. Cada casa de Umbanda tem uma função, ela tem uma razão de existir, tem um objetivo. Nem toda casa de Umbanda vai ser casa de cura, nem toda casa de Umbanda vai ser casa que vai trazer toda a prosperidade do mundo que as pessoas querem. Cada casa de Umbanda vai ter a sua função, e essa função está relacionada ao corpo mediúnico daquela casa e aos consulentes que vão ali buscar. sim. Então não adianta eu querer que seja tudo igual por aí, e ao mesmo tempo eu tenho que compreender que o trabalho de você, médium, é com a sua entidade. Você bate o gongá, você firma um compromisso. Quando você risca o ponto, você emociona, chora, chega em casa, fica sem dormir. Ai, descobri o nome do meu vovô, da minha vovó. Passa 3 meses, tem uma festa, vovô, fica na moral aí que hoje eu tenho festa. Ah, vovô, hoje eu não posso não, porque eu estou muito ocupado para fazer outra coisa, né? E assim, quando você chega a ser um médium de passagem, quando você chega a ser um médium cambono, essa responsabilidade é a mesma. Sim. Porque eu falo para as pessoas assim, eu, Glauco, enquanto dirigente do Caritas, eu não consigo liderar a sessão, dar consulta e cambonar ao mesmo tempo. E nem muito menos cuidar lá da portaria de quem está entrando no terreiro e nem quem está lá na cantina garantindo que as nossas portas vão continuar abertas. Porque, como eu brinco no Caritas, quem sustenta o Caritas são as coxinhas que a gente vende lá. Sim. Tudo esse trabalho é fundamental e é por isso que cada um tem o seu papel, não tem maior nem menor. E às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu só fico lá ajudando a vender coisa na cantina, se eu não for, não tem problema nenhum. Tem problema. E lembra, foi você que quis entrar lá. Ninguém te obrigou. Se você assumiu esse compromisso, cumpra ele. Ou, se não funciona mais, saia, como você falou, com a dignidade perfeita. Agora, não brinque com a espiritualidade, porque depois começa a ver assim: ah, mas por fulano as coisas dão certo, para mim não dá. Será que não gosta de mim? Será que você está dando tudo que você poderia? Porque às vezes o pouco que aquela pessoa está dando é tudo que ela pode. E às vezes você está dando talvez até mais do que aquela outra pessoa, mas você poderia muito mais. A comparação não é entre as pessoas, é com o que você pode dar. Então, Perfeito. cuidado com isso, porque nessa hora que o seu guia se afasta de você, é nessa hora que você perde o contato da espiritualidade, é nessa hora que você fica desamparado. E é você que se afasta deles, não eles que se afastam de você. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente perde essa conexão muito fácil. E é possível se reconectar, pai? O que você acha? Uma vez perdido, qual é a forma que as pessoas têm que fazer para se reconectar? Então, eu penso que o perdido, ele, para ser de fato perdido, você tem que estar errando muito tempo e fazer coisas muito absurdas, tá? Ah, o guia, eu penso que qualquer um deles, vendo que você é o famoso tem jeito ainda, ele vai aguardar, ele vai esperar. Ele vai inclusive te dar insights. Talvez insights que você não goste, deixar você passar por determinadas coisas
para que você possa novamente olhar. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma dirigente, onde ela falava assim: caramba, Walter, curioso, né? Eles mexem aonde mais dói na gente. Alguns no amor, outros no bolso, outros aqui, outros acolá. Mas tudo isso é para quê? É castigo? Não, é para chamar atenção. Antigamente, Glauco, graças a Deus, muitos daqui não pegaram isso, mas se o médium não era mais útil, literalmente não era mais útil, o caminho era um só. Eu conheço entidades que diziam: não vai mais trabalhar, vai ficar nessa, nesse teatro, vai voltar comigo. E acontecia sim. Eu tenho histórias que aconteciam sim. Hoje não. Hoje a gente tem o benefício de permanecer na ignorância, né? De entregar nossa encarnação toda, né? Ao Deus dará, viver como a gente acha que quer, porque só acha, e os nossos dias ali esperando. Claro que você tem aqueles que são mais incisivos, né? Que vão buscar você da forma que for, né? Como, por exemplo, o seu Zé Mineiro, se eu acho que se um dia, inclusive me chama de burro, tá? Ele não fala de aparelho, mas é burro. Esse burro, né? Eu acho que se um dia eu falar assim: eu acho que eu vou faltar hoje porque acabou. Eu acho que cai um míssil aqui nessa casa. Ele faz questão. Mas, mano, eu acho que, olha só, brincadeiras à parte, eu penso que há sempre tempo, enquanto houver ar nos nossos pulmões, condições da gente manter a nossa hombridade acima do ego, acima das vicissitudes que a gente traz para nós, eu acho que sim, eles vão estar nos aguardando. Talvez não para trabalhar mais, tá? Porque existe tempo para tudo, tá? Talvez não aconteça mais. E existe um ponto importante que a gente deve tocar, que é assim: eu sou médium de Umbanda, ok. Como já conheci diversas histórias e conheci de perto. Eu entendi que agora é hora de eu fazer o santo. Nada contra o candomblé. Absolutamente nada. Mas eu sou um médium de Umbanda. O meu padrão vibratório, o meu corpo foi feito para aquilo. Tá? O meu ori, a minha glândula pineal é toda pronta para incorporação com meus guias no padrão da Umbanda, seja ela qual for. E aí eu vou fazer o meu santo. Porque eu quis. Tá? Meus guias não mandaram, eu achei que eu devia, fiz o jogo de búzios e pronto, pediu feito tudo. Neste caso, neste ponto, pode sim acontecer que não haja mais incorporação de um guia ou de todos. O Pedro trazia uma história para a gente de uma dirigente que trabalhava belíssimamente com o Tranca-Rua das Almas e que ela faz o santo e tenta chamar seu Tranca-Rua depois disso, ele não vem. Ela chama o Pedro na casa dela, porque sabia que o Pedro trabalhava com o Tranca-Rua das Almas, e ele disse para ela: ele não vem mais, ele está do seu lado, mas ele nunca mais vai trabalhar com você. Porque não encontra, não é porque não quer, é porque não encontra mais similaridade vibratória para que então haja o acoplamento. Então temos muito cuidado, não só com o nosso ego, com as nossas escolhas, mas também com os caminhos que a gente quer trilhar. Umbanda é de cima para baixo. Eu preciso perguntar sempre. Mas como é que eu vou perguntar para o meu guia? Você já é médico de incorporação? Sim. Pede para o seu cambono, para aquele que estiver te ajudando, para perguntar para ele: olha, eu estou com vontade disso, 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 eu posso? Não é que a vida seja do seu guia, mas o trabalho é dele. Ele usa você como ferramenta. Então ele precisa que essa ferramenta esteja em boas condições de uso. Perfeito. E ao mesmo tempo, pai, eu acho que também é nosso papel enquanto dirigente criar um ambiente seguro para esse desenvolvimento mediúnico. Sem cobrança, sem pressa, né? Porque também, ao mesmo tempo que tem gente que é apressada, tem casa que quer tudo para ontem. Vambora, vambora, porque precisa trabalhar, eu preciso que você comece e vamos. E sem medo de errar, né? Eu acho que eu sempre falo para os médios assim: o desenvolvimento mediúnico é o local de você errar. E às vezes você erra, as entidades dirigentes vêm e nem vai falar nada com você, porque aquele erro é irrelevante. Perfeito. E talvez se eles forem te corrigir, vai tolir e você vai se bloquear e aquilo vai ser muito mais difícil. Agora, não tenham medo, nem muito menos o ego,
de quando alguém vier te orientar, de você abaixar a orelha e aceitar. Porque a gente não sabe tudo, né? Não adianta. Você acabou de dar um exemplo aí de uma dirigente que foi chamar outro dirigente porque ela estava com dúvida. Sim. Ninguém sabe de tudo. Eu não sei de tudo, não sei você, mas eu garanto que eu não sei de tudo. Então, a gente sempre vai precisar de informações. E é por isso que eu deixo as coisas tudo na cabeça das entidades. Porque assim, você falou aí do seu 7 estrelas, com o seu Ogum é a mesma coisa. O vovô sempre fala tudo para mim, o seu Ogum não fala nada. E eu pergunto para ele, por que tu não me fala? Por que tu me atrapalha? E eu falo, tá bom, não vou perguntar mais. Porque se eu falar para você, você vai me atrapalhar. Então eu prefiro que você não saiba. Porque aí quando eu tenho que fazer, eu faço e acabou. E aí qual é a minha responsabilidade enquanto médium? É deixar ele fazer o que ele quiser. É confiar no meu guia. Confia na sua entidade. Acontece muito no começo da pessoa estar insegura, a entidade está pedindo isso. Um sinal muito bom para você ver a sua vaidade. Sua entidade nunca se comportou daquela maneira. Nunca fez aquelas estripulias. Nunca. De um dia para o outro, de uma hora para outra, começou a se agrandar, a crescer, a querer gritar mais alto, a fazer movimento brusco, a parecer o importante, a querer dar passe na corrente inteira. Opa! Sim. Opa! Se o seu guia nunca fez aquilo, pergunta para ele, será que é ele mesmo ou é você que está querendo fazer mais coisa? Porque as pessoas às vezes acham assim, mas eu não estou fazendo, eu estou impedindo a minha entidade de trabalhar. Quem tem pressa e vaidade somos nós. As entidades respeitam o tempo da direção espiritual da casa. Enquanto ele não falar que é hora, não é hora. E eles não vão sofrer, não vão achar e está me impedindo de trabalhar. E se isso acontecer, porque eu não vou dizer que não acontece, tem casas que, por qualquer motivo que sejam, pelo dirigente estar desavisado, por qualquer motivo que seja, você não está realmente tendo aquilo, a sua entidade vai chegar para você e vai falar, vamos para outro lugar. Mas aí tem que vir deles. E eles não vai chegar assim, hoje nós vamos sair. Eles vão te preparar com o tempo, porque, de novo, quem tem pressa somos nós. Quem é imediatista somos nós. A sua entidade vai começar a soltar, a plantar aquela semente na sua cabeça por um tempo, né? E aí aquilo vai brotar e você vai saber. Meu irmão, a gente está chegando a 1h16, a conversa fluiu pra caramba. Foi muito bom, a gente falou bastante e a gente vai se encaminhando para o fim. E eu queria, para a gente finalizar, que você diz assim, que você possa compartilhar conosco a sua visão. Como que eu posso diferenciar a verdadeira caridade da vaidade espiritual dentro de uma manifestação espiritual na Umbanda? Existe uma diferença entre dar e doar. Tá? Dar é você pegar o que não te faz falta, o que te sobra, e você dá. Doar é você pegar aquele tempo que para você é precioso e você então doa isso em benefício do outro, não de si próprio. Isso para mim é a maior prova de caridade, tá? E aí a gente aplica em qualquer seara, em qualquer momento, para qualquer coisa, né? A Umbanda, ela não te pede nada, mas ao mesmo tempo ela te exige disciplina, responsabilidade, respeito, consciência, tempo, porque ninguém entra numa tenda de Umbanda ou ninguém deveria entrar e achar que você vai trabalhar uma vez no mês ou duas e pronto. Médium de Umbanda é 24 horas por dia. Não adianta ser uma coisa lá dentro e outra lá fora. As máscaras não se sustentam por muito tempo. Elas não se sustentam. Então, que a gente possa, na noite de hoje, ao recolher em nossas camas, em nossos espaços de descanso, que a gente possa fazer uma reflexão de será que eu consigo, durante o meu dia, durante a minha vida, será que eu já consegui fazer uma caridade? O que que é para mim fazer uma caridade? Eu já doei algo que para mim era importante, e não é tirar o que você tem para comer e ficar sem comer e dar para o outro, não é sobre isso.
É sobre você dar uma parte daquilo que lhe é muito caro, daquilo que lhe é muito importante, como o tempo. O tempo é a moeda mais utilizada e mais cara que a gente tem na nossa vida. É tempo. Quando eu dou o tempo para o meu Kia vir trabalhar, como inclusive acontecia antigamente, que as pessoas trabalhavam 4, 5, 6 vezes na semana, às vezes, ia para o terreiro todos os dias, porque tinha muito trabalho. Na época das 8 primeiras tendas, eram no mínimo segunda, quarta e sexta. E as pessoas iam ali com alegria. Outra coisa, a caridade, ela é feliz. Ela não é, ai meu Deus, isso está me doendo, eu vou dar. Não, ela é feliz. Ela é desprendida. Ela simplesmente doa. É um ato, como bem diz a palavra, é um ato de caridade. É um ato de amor, né? Não existe tradução para amor em latim, então é caritas, né? Que por si só, caridade. Então que a gente possa ver, analisar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, e a partir daí tentar praticar um pouco mais de caridade, não só para o outro, mas para si próprio. A gente pode ser caridoso conosco, né? Nos respeitando, nos preparando, sendo melhores para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Tudo isso é um ato de caridade. né? E eu acho que a caridade ela é despretensiosa, como já diria Paulo. Ela não espera nada em troca. Ela não espera louros. Ela não espera agradecimento. Ela não espera louvação. As entidades não fazem nada por ninguém. Se a gente só observasse as entidades de Umbanda, tudo ia ficar tão mais fácil na nossa vida. Porque a gente observa o que as nossas entidades fazem e a gente ia ver que tudo o que a gente exige, eles não fazem. Eles fazem ao contrário. Eles não estão preocupados assim. Ah, me achou maravilhoso. Quantas e quantas as entidades chegam e falam assim, ó, eu não faço isso. Quem vai fazer isso é o velho. Quem vai fazer isso é o marabô. Quem vai fazer isso é o outro. E a gente quer criar na nossa cabeça uma necessidade fundamental de estar brilhando, de estar sendo reconhecido. Por que eu não canto o ponto da minha entidade? Por que não chamo o outro primeiro? Por que vem primeiro essa pessoa e eu tenho que esperar depois? É possível e é necessário se entender que também dentro do terreiro de Umbanda a antiguidade é posto. Há um respeito à ancestralidade, ao tempo da pessoa que está fiel no trabalho, que já está ali há mais tempo, que a gente sabe que não vai balançar com qualquer vento. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque senão a gente acaba nos confundindo do que é caridade, né? Tem umas perguntas aqui, pai, que eu acho que vou passar para você, porque eu acho que é interessante, da Luana Lourenço. Ela diz assim, quando se incorpora, até que ponto você esquece nuances em relação à pessoa que você conhece? Ou seja, qual o limite existente entre o médium e a entidade? Você sai de si completamente? Muito legal isso aí, Luana, querida. É uma pergunta que é muito importante, tá? Primeira coisa, eu sempre digo para os médios o seguinte: chegou no terreiro, precisa se fazer um exercício de deixar tudo para o lado de fora, tá? Todas as nossas mazelas, é difícil, mas é possível. Ao ponto que você consiga fazer isso, quando você está num trabalho de incorporação, e você se entrega literalmente ao guia, eu costumava dizer o seguinte, que num trabalho quando eu estou incorporado, seja lá com quem for, eu estou olhando para o lado, pensando na minha vida e ele está aqui trabalhando. Eu não estou preocupado se você é meu amigo, se você não é, se você tem um problema muito grande, se você não tem, e de verdade, não estou. Naquele instante eu não estou. Eu vou me preocupar se você me contar o seu problema, e aí eu vou fazer parte daquele processo. Mas fora isso, não. Né? Você deixar o guia trabalhar é a coisa mais fácil e mais difícil. Mais fácil por quê? A gente está ali para isso. Mais difícil por quê? Botar o ego debaixo da sola do pé. E graças a meu bom e amado Deus, eu penso que eu tenho conseguido fazer isso. Pegar meu ego e botar ele lá embaixo e falar assim, cara, é com o senhor. Até porque, é o que eu digo, se der algum problema, é com ele, não é comigo.
Eu preciso estar muito certo disso que eu estou falando. Seu Zé Mineiro, seu Marabô, ó, eu estou aqui, não estou me envolvendo, não quero nem saber. Estou prestando atenção nas lições que o senhor quer me passar. Fora isso, é uma pessoa como qualquer outra. Então não existe isso de fui para Nárnia, pelo menos comigo, tá? Comigo não tem. Esqueci, quer dizer, o esqueci acontece sim. Em especial com algumas entidades, de fato, eu no dia seguinte eu não sei de nada, não lembro de nada. Às vezes realmente eu acabo o trabalho e não me recordo de muita coisa, talvez pelo tempo de trabalho com eles e já não já está no automático, né? Tô ali ouvindo a parte que me cabe e deletando a parte que não cabe, tá? Mas não é nada do dia para a noite, mas requer empenho, responsabilidade e acreditar naquilo que você faz. Vou aproveitar, pai, também para dar um salve aqui pro pessoal do Tula, lá de Goiás, que nos está seguindo Ah, aqui. legal. Abraão, Muito a bom. gente tem vários comentários maravilhosos da mãe Marcela aqui também, que ela complementando aqui para o pessoal que está acompanhando aquilo que a gente está falando. E ela disse uma coisa aqui que eu acho que é fundamental, que é médium organizado não fica em casa bagunçada, médium bagunçado não fica em casa organizada. Então não adianta a gente pensar que é só espiritual, porque a gente tem a nossa intenção, compreendendo que as pessoas são humanas. Seu dirigente, a sua dirigente não é perfeito. Sim. Nunca preguei essa perfeição, porque as pessoas às vezes se horrorizam quando vê a gente na vida do lado de fora. Eu sempre brinco, vai lá falar com a minha mulher que você vai ver quem é o Glauco. Vai falar com a minha mãe, com as minhas irmãs, que ela vai te dar outra perspectiva. Não confunda o seu algum matinata com Glauco, não confunda o seu Marabô com Glauco. São dois seres completamente diferentes. O Eric também, sempre o Eric, com as coisas pontuais dele aqui, ele lembrou casos quando a gente quer passar na frente da entidade, que a entidade some durante a consulta. Aí tu fica assim, opa, e agora? E aí a entidade volta e fala assim, ó, vai ser você que vai dar consulta ou vai ser eu? Né? Porque quando você tem uma entidade igual ao seu Marabô, ele nem faz isso, ele fala na hora, na frente do consulente. Seu Marabô, quando eu fico discutindo com ele, ele fala assim, o homem tá falando um monte de coisa aqui e não é nada disso, você quer dar consulta? Assim, às vezes o consulente fica até perdido do que está acontecendo. Porque isso acontece, porque as pessoas têm que fazer esse entendimento. Tem uma pergunta aqui, vai ser a última que eu vou pegar, porque eu achei legal também, da Rox, que ela pergunta em espanhol. Posso incorporar quando estou no templo de Umbanda? Ou seja, posso incorporar quando estou dentro do terreiro de Umbanda? É assim, cada casa tem uma forma de lidar com essa incorporação. Se a sua entidade quer se manifestar dentro do Caritas, dentro da corrente, as entidades jamais vão dizer que não. Mas também não é que você vai chegar e vai dar consulta. Vai chegar, vai dar um passe e vai seguir a sua vida, porque às vezes você está precisando sentir aquela presença. O que não pode, como já aconteceu no Caritas, não sei se já aconteceu isso com você, mano, mas de pessoas que iam na corrente só para incorporar. Ela ia para incorporar. Ela não ia para tomar um passe, ela não ia para ouvir uma consulta. Ela ia chegar e falava, tô sentindo energia, pum. E eu lembro que aconteceu isso no Caritas, passava nas correntes, igual tem no Cuca também, às vezes antes da nossa sessão de consulta tem corrente, a pessoa vinha e incorporava todo dia, até que um dia ela chegou na gira de Exu. E quem é que ela parou na frente? Seu Marabô. Seu Marabô falou para ela, você não vai incorporar. E assim, eu nem sabia disso. Falou para ela, você vem aqui para incorporar, e aqui não é lugar disso. Se você está passando na corrente, seja humilde e aceite a energia nossa. Se você quer incorporar, vai estudar, vai entrar para um grupo mediúnico. O pessoal nunca mais voltou, né? Porque a gente, às vezes, a gente acha que as entidades não estão vendo, mas elas estão. E se você exagera, eles vão reagir. Ainda mais Exu, né? Seu Marabô, daquele jeito dele. Aqui não, violão. Tu quer vir para cá para incorporar? Não. E tem casos de pessoa que vai para assistência, incorpora e quer dar consulta na assistência. É óbvio que isso não é o ideal, não é aceitável, não é bonito para ninguém. Agora, eu tenho uma mediunidade grande, não trabalho em nenhuma casa. Quando eu vou na casa, normalmente eu sinto muita energia. Pergunta para a entidade que você está se consultando. Às vezes até eles vão dizer, deixa vir para te limpar. Agora, cada casa tem um jeito. Como é que é lá na Nossa Senhora da Glória, meu irmão?
Mano, eu fico até sem jeito, porque na nossa casa, se aconteceu uma vez, desde que a gente abriu, foi muito. Acontece do consulente entra, né, de repente para tomar um passe, alguma coisa, e aí a entidade vem. Mas na assistência, eu não me recordo, eu não consigo me recordar de uma vez, nenhuma, que alguém teve o processo de incorporação na assistência dando trabalho para gente. Né? Eu, sinceramente, não me É recordo. porque E também eu tem acho que. gente que quer entrar para casa e quer mostrar que é médium e aí fica fazendo isso. Lá no Cuca, Mas meu é. amigo, o que, que acontecia no Cuca quando tem Hum, gira? Vai ter amanhã, ó, para quem está no Rio. Amanhã vai ter gira festiva da malandragem. sim. É o dia que, quando eu era cambona, a gente já ficava do lado de fora, porque todo mundo quer incorporar. Ninguém quer incorporar o Mulu, ninguém quer incorporar Nanã. Dia de Nanã não tinha nada. Marinheiro baiano, tranquilo. Agora, bota malandragem, bota Exu, bota pombagira, todo mundo quer incorporar. Eu tô Mas, brincando, é óbvio que sinceramente, às mano. vezes tem cada caso é um Sim, caso, mas no sim, final das contas, sim. cuidado. Não é como a mãe Marcela tá dizendo aqui, que ela já fala no microfone, ó. Quer incorporar, entra para casa. Não vai incorporar, porque acontece isso mesmo. Mas eu vou te falar que, para mim, sinceramente, aí eu acho que isso não acontece na nossa casa muito por causa do seu Zé Mineiro. Uhum. Né? Eu acho que ele mesmo sem falar nada, eu acho que a pessoa já chega ali ouvindo, né? Fica na disciplina, porque eu tô por aqui, né? Que ele é meio complicado, né? Mas vai, a Manda gente quem deixa pode isso e lá. obedece quem tem juízo. Sim, 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 Mas, sim. mano, a gente ficaria aqui diversas horas, Com mas eu certeza. sei que tá Deus tarde aí ajude. no Brasil Sim. e eu agradeço muito pelo seu tempo. O pessoal está elogiando aqui, dizendo que foi uma live maravilhosa. Eu agradeço a todos que nos acompanharam e aqueles que ainda vão ver as gravações depois. Espero que seja a primeira de várias, que a gente possa conversar mais, trocar Com mais. certeza. E eu acho que a gente pode tirar um dia para falar de seu Marabô, né? Eu acho que vai ser um Ah, tema que o legal. povo vai gostar desse grande Exu Grande amigo, grande e amigo. grande amigo fiel. Mas é muito engraçado porque só para complementar uma coisa que é fundamental para o médio de Umbanda, que eu falo para todo mundo. Tem gente que entra na Umbanda porque quer saber qual é o seu Eledá, quais são os orixás da cabeça. Depois a pessoa quer saber quem é o guia de frente. Eu falo assim, gente, seu Marabô, seu Ogum não resolve absolutamente nada da minha vida. Nada. Vocês vão lá, pedem coisa, eles dão. Para mim, eles falam a mesma coisa que você falou aí. Eu falo 3 horas por dia, eu tenho que falar alguma coisa especial para você? Tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Você que lute. E aí a pessoa acha que eu vou estar aqui, ó. Ah, tô tendo um problema com o meu chefe. Peraí. Vem, seu Marabô, resolve. Não vai vir, gente. Se Não você vai tem um vir. espírito sério, ele vai estar do teu lado gargalhando, provavelmente, mas ele não vai fazer nada. Ele vai falar, vamos ver se você aprendeu o que eu já ensinei 1 zilhão de vezes. E é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Para a gente não querer fazer das nossas entidades escravos. E nem E que nós muletas. sejamos clientes das casas onde a gente trabalha, que a gente só vai lá para pedir, para ser atendido. Quando não somos atendidos, vou procurar outro fornecedor, porque esse não serve mais. Cuidado, porque às vezes a corda que estão dando para a gente é para a gente se enforcar. Que a gente tenha esse cuidado, que a gente carregue isso para as nossas vidas. Vou abrir para suas considerações finais, meu irmão. Obrigado. Cara, é sempre um prazer a gente trocar, né? A gente tem não esse ponto de ligação, mas um ponto de similaridade que é seu Marabô, né? Que é um Exu que não tem como a gente falar dele e não enaltecer essa falange, né? Um grande pai. Hoje eu vejo o seu Marabô, para mim, como um grande pai, né? Assim, é até difícil falar, tá? Mas eu agradeço demais a todos que aqui estiveram até essa hora aqui no Brasil, né? Aos seus médios do Caritas que certamente, se não estão vendo, vão ver essa live. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Espero realmente que a gente possa vir em outras falar de outros assuntos, em especial seu Marabô. Eu gostei da abordagem. E, gente,
Se você está dentro de um terreiro e não está se sentindo bem, faz uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que eu converso. Vai para sua casa, toma seu banho, põe uma roupinha clara, conversa com Deus, mas conversa não com guia, vai direto a Deus. Bate um papo com ele. Fala assim, meu pai, eu estou com essa dúvida, eu não sei se é esse o caminho. O senhor poderia, por favor, me deixar claro se eu devo continuar aqui ou não? Se é o meu lugar ou não? E eu tenho a mais absoluta certeza que alguém vai vir falar para você se você deve continuar ou não. Ou as ações e as escolhas, as coisas durante o dia, durante os dias, vão te dizer para que lado você deve ir. Tá? Mas faça isso com amor e com respeito. Tá? Não achando que você está certo ou está errado. Deixa na mão de Deus. Eu aprendi uma coisa. Quando a gente fala assim, meu Deus, o senhor pode me ajudar com isso, isso e isso? Entregou, acabou. Não tem que ficar o tempo todo. E aí, senhor? Oh, será que vai? Será que não vai? Entregou, um abraço. É como guia. Você falou, ele não precisa ouvir 10 vezes. É uma. Uma vez ele não vai esquecer. E não vai esquecer. Então, assim, respeitem as suas casas. Tá? Vocês não têm obrigação de ter amor pelo dirigente, mas não tem mesmo. Mas exige-se respeito. Não quero mais estar sob aquele guarda-chuva. Vou pegar e vou para outra marquise. Vou para outro guarda-chuva. Não tem problema, não há problema. Saia com a mesma hombridade e alegria que você entrou. Tudo bem, sem alegria, mas com hombridade, com respeito. Porque o mundo, ele é sinoidal. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo. Para não dizer que é redondo. Isso é clichê, né? Você pode precisar bater naquela porta. Talvez não naquela porta, mas precisar daquele dirigente por um problema que você está vivendo. E imagina, tem uma passagem de Chico Xavier que ele passava sempre para ir dar uma palestra e a mulher falava umas besteiras para ele. E Emmanuel falava assim, falou assim para ele: não responda a ela, deixe para lá. Porque se você, porventura, responder com agressividade, esse raiozinho que você está vendo aqui atrás de você, que ela está emanando, que é sem cor, eu não sei se é mais ou menos a passagem, mas a mensagem é mais ou menos essa. Ele vai ficar vermelho. Ou seja, ela vai estar emanando para você energias que não são boas. Então a gente já tem muito problema na nossa vida. A gente já dá muito problema para os nossos guias. Muitos e muitos e muitos. Então, que a gente possa não trazer mais, sabe? Quero sair, saio na disciplina, como diria meu irmão Glauco. Na disciplina, no sapatinho, tá? Viola no saco, ponto. E isso não só em terreiro de umbanda. No seu relacionamento não dá mais certo, sai. Seja onde for, Seja seja o que honesto, for. né? Eu acho que a honestidade é fundamental. Você tem que ser Perfeito, honesto seja honesto. e respeitar, e não usar a entidade, porque às vezes a pessoa fala, a minha entidade quer sair. Se a tua entidade quiser sair, ela não ia baixar mais no terreiro. Quem quer sair é você. Tá tudo bem, saia, segue o seu caminho. Você não é escravo da sua entidade. Só tenha respeito. Uma coisa importante, só para poder fechar meu pensamento, que a gente não abordou, mas eu acho que é crucial. Jamais, veja, jamais utilize sua entidade para dar recado. Não façam isso. Não façam isso. Quer saber se a pessoa está com guia ou não está? Se tem um desafeto dela ali, desafeto da pessoa, e a entidade tratar a pessoa como desafeto também, esquece, não tem guia. Não tem guia. São indivíduos diferentes. São indivíduos diferentes. Eu não respondo pelo seu Zé Mineiro, pelo vovô, pelo seu Chila Guia, por ninguém. Eu não assumo o barulho deles. E nem eles o meu. Não faz sentido. Isso é coisa da carne, da matéria. Né? Então, eu não estou falando com minha esposa, por isso meu guia não vai falar? Como assim? Se você vê isso, corra. E se lhe der vontade de fazer isso, achando que você vai trazer credibilidade para sua fala, não faça. Estou dizendo para vocês porque eu já vi coisas do arco da velha. E o pepino é grande e grosso. Com a licença da palavra. E aí me lembrou também um comentário que o Eric fez, que é justamente da gente também ao do outro lado. Cuidado quando vai falar com um amigo, com um parente, com pessoa da sua família que você sabe da vida, porque a semiconsciência pode trazer confusão. Quem está falando? É o Glauco ou é a entidade?
Eu, no Caritas, eu não recomendo, não permito, na maioria das vezes, a não ser que não haja nenhuma outra opção, de, vou falar com a minha esposa. Cuidado, porque às vezes quem vai estar falando é a sua esposa. E isso também limita o trabalho da entidade, porque às vezes a entidade vai, pela sua privacidade, não vai permitir que aquele médium fale tudo que precisa ser dito. Então, cuidado, porque isso também influencia negativamente. Mas parece que a gente não acaba nunca, irmão. A gente vai sempre entrando em outro lugar. Mas, enfim, vamos acabar. Vamos ver. Mas é porque um assunto puxa o outro e é interessante, tem a dúvida das pessoas. Até isso que a mãe Marcela também botou aqui, que tem gente que não cabe em lugar nenhum. Cuidado se você não cabe em lugar nenhum. Talvez o problema seja você, né? E assim, eu tenho problema com todo mundo em todos os lugares. Talvez o problema seja você. E você precisa realmente se melhorar, porque não é o que os outros fazem, é como você reage, né? A gente tem que rezar todo dia, todos nós que fazemos parte de uma corrente mediúnica, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelos nossos dirigentes, pedindo que a espiritualidade tome conta, dê conta, preste conta, como diz meu pai Gregório, que tome a frente, que lidere os trabalhos e que a gente seja sempre digno de receber isso. Pedir para a gente não mistificar, para a gente não atrapalhar, né? Porque, como você bem disse, o trabalho da Umbanda é muito sério. Ao mesmo tempo que a gente gosta de falar das vitórias, minha entidade fez isso, minha entidade fez aquilo, né? Como se a entidade fosse minha, para mim é outra coisa, né? Eu que sou deles. Mas, enfim, já é comum a gente falar isso. Meu Exu, meu caboclo, minha cabocla. Nós é que somos deles, né? Porque se eles um dia não quiserem mais, não vai ter. De qualquer jeito, a gente gosta de contar vitória. Mas a gente também pode causar muita derrota. O ego e a vaidade são um problema quando a gente atrapalha. O ego e a vaidade são um problema quando a gente não deixa a caridade ser feita. Sim. O ego e a vaidade é um problema quando a gente atrapalha a harmonia de uma corrente mediúnica. O médio e a vaidade é um problema quando eu, pela minha vaidade, quero fazer fofoca, quero ficar acusando os outros. Cuidado com isso. O terreiro de Umbanda não é lugar para a gente fazer amigo, nem buscar relacionamento tampouco. Se acontecer, maravilhoso, mas não pode ser o objetivo. Eu não posso ir para o terreiro porque tem uma menininha lá que eu acho linda ou um rapaz que eu acho maravilhoso e eu quero ela. Não vou nem dizer de relacionamentos extraconjugais, porque já dizia o chefe, perigo. Do médium homem, da mulher e por aí vai. E do consulente também. Exatamente. Claro. E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado de... E assim, recado também para médiuns. Não é para adicionar consulente no Instagram, no Facebook. Senão depois ele vai achar que você está com a entidade o tempo todo, que você é entidade. E aí depois vai se consultar e aí eu vou fazer a mesma pergunta. Quem está dando opinião? É você ou é a sua entidade? Sim. Quanto menos intimidade, melhor é o trabalho para você mesmo. Mais você vai aproveitar, mais você vai crescer, mais você vai conseguir prosperar. Que a espiritualidade possa sempre iluminar a cabeça de todos nós que carregamos as guias. Que o nosso Pai Oxalá esteja vibrando. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos caminhos, porque Ele é que dá o norte da Umbanda. Vou deixar aqui mais uma vez a mesma coisa que eu falo sempre. Tirar Jesus da Umbanda é tirar a caridade da Umbanda. A Umbanda só é a Umbanda da caridade, porque Jesus está nos trabalhos e liderando. E sempre esteve. E sempre estará. E Jesus não é o da igreja, de qualquer que seja. Jesus é um líder moral, um modelo, um exemplo pelas suas atitudes, não por rituais, nem por religiosidade, nem por religiões. E ele é o nosso modelo, porque assim foi trazido pelo chefe, pelo humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Então que a gente deixe, nos momentos de dúvida, não sei como me comportar, como Jesus faria. É simples. Como eu vou me comportar diante desse gongá? Como eu me comportaria diante de Jesus? Sim. É simples. E quando a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente vai ver que também Jesus nunca quis, em nenhum tempo, dizer o que a gente tem que fazer da nossa vida.
Ele sempre perguntava: o que eu posso fazer por você? E quando você recebia, ele falava: a sua fé te curou. Ele nunca falou: fui eu que fiz. E nem chegou e falou: olha, Glauco, você tem esse problema, eu vou te curar. Você que tinha que procurar ele. E é assim que as nossas entidades fazem. Por que na Umbanda a primeira pergunta é: o que eu posso te ajudar? Por que você veio até aqui hoje? Não é porque a entidade não sabe do que você precisa. É porque você tem o seu livre-arbítrio. Então que a gente reze pela nossa egrégora, pela nossa religião e como um bom filho de Francisco de Assis, que a gente tem a responsabilidade de saber que o único evangelho que as pessoas podem ler é o nosso comportamento. E se você se diz um bandista e quer ter respeito à sua religião, que você haja como tal. E aí as pessoas vão se surpreender quando falar: mas você é da Umbanda? Você é macumbeiro? Aí você fala: sim, a Umbanda faz isso. Porque é muito mais bonito do que eu ficar por aí pregando em praça pública e querendo forçar os outros a escutar ponto de Exu Lúcifer, que vai chocar as pessoas por aí. Obrigado, mano. E que a gente possa cada vez mais levar as verdades, as nossas verdades, aquilo que a gente acredita, e que isso possa tocar mais e mais corações, e que a Umbanda possa transformar as vidas e que as pessoas possam levar para os outros cada vez mais, fazendo esse elo, essa corrente, e a espiritualidade nos proteja e nos defenda hoje e sempre. Graças a Deus. Seja, irmão. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Uma boa noite a todos e que venham as próximas. Uma ótima noite, um beijo grande. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.